Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Estamos aqui mais uma vez. Alfredo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Sou o pastor Juraci. Estamos aqui mais uma vez iniciando aqui o outro episódio do nosso Parabolando. Temos muitas novidades, né? Rapaz, recentemente tivemos uma novidade, dia 17 agora, né? Passado, começamos aí a divulgar o nosso devocional, né? Olha que maravilha, hein? Presente diário, né? Gentilmente cedido pela Rádio Transmundial. Eles estão já há 25 anos, né? Fazendo esse devocional que chama-se Presente Diário. E a partir do dia 17 já está na nossa grade aí da nossa programação, né, o nosso devocional, né, todo dia de manhã às 7 horas, o horário aqui dos Estados Unidos, ele está entrando no ar, né? E os nossos episódios, né, do Parabolando Podcast, que nós estamos falando sobre Apocalipse, está entrando no ar às 8 horas da noite, o horário aqui dos Estados Unidos, e 9 horas da noite, o horário lá do Brasil. Estamos no Facebook, estamos no Instagram e no YouTube aqui também, com certeza. E lá na radioaibo.com. Em breve também nós teremos audiolivros também, né? Audiobooks, que você que não tem tempo de sentar, de fazer aquela leitura, você pode dirigir e ouvindo, né? Um livro, ouvindo e aprendendo. Maravilha. Tá bom, Alfredo? Então hoje nós estamos aqui novamente para nosso Parabolando Podcast. Hoje temos aí, fui arrebatado em espírito. Rapaz, olha só, né? Quem falou isso, né? O Alfredo vai dar uma explicação um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Porque nós começamos na semana passada, no episódio passado, a respeito do capítulo 4, depois, né, dessas coisas que aconteceram até o capítulo 3, e agora nós estamos começando, rapaz, ainda estamos ainda, né? Estamos ainda começando a decolar. Começando a decolar ainda, né? Ainda não chegamos na velocidade de cruzeiro não, ainda vai demorar, né? Vai demorar bastante, eu com certeza. É isso aí então. Então seja bem-vindo mais uma vez e tamo junto. Vamos lá então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Vamos então continuar aqui no versículo 2 do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Sim. O versículo 1, a semana passada, nós estivemos falando a respeito das linhas de interpretação do livro de Apocalipse, os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas, né? Exato. E nós falamos justamente a respeito depois dessas coisas. Veja que no capítulo 1, no versículo 19 do livro de Apocalipse, quando Jesus está falando com João, ele diz assim: escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de vir. Então depois começa já logo aqui no capítulo 4, né? Exato. Versículo 1. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, porque nós falamos dos pré-milenistas e que nós iríamos seguir a linha pré-milenista, que a linha pré-milenista, ela ensina que o milênio é um milênio literal, são 1000 anos literais que Jesus Cristo vai reinar aqui na Terra, juntamente com os seus santos, com a igreja. Reinar sobre quem? Sobre quem passou pela tribulação, não morreu e não recebeu o sinal da besta. Uau. Então, é sobre esses que reinarão. Mas, então, o que acontece? Para entender a tribulação, dentro da linha pré-milenista, dos que acreditam que Jesus irá reinar 1000 anos depois de 7 anos de tribulação. Sim. Esses 7 anos refere-se à profecia do profeta Daniel, no capítulo 9, onde o povo estava ainda escravo na Babilônia, e Daniel recebe a revelação do anjo Gabriel, que diz para ele as coisas que iriam acontecer num tempo muito futuro, num tempo que estaria bem à frente. Então o anjo fala para ele: olha, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Uau. Para Israel. Veja que ele não está falando, o anjo veio falar justamente com Daniel sobre o povo hebreu. E aí ele continua dizendo 62 semanas mais 7, 69. Exato. Até o ungido, o Messias, o Cristo. Então, na linguagem bíblica, qualquer dia nós vamos falar sobre isso, sobre a questão de números e semanas e dias na Bíblia. Há semanas de dias e há semanas de anos. Okay. Na linguagem profética. Essas 70 semanas têm 70 semanas de anos. Sim. Então ele diz, desde a ordem para reconstruir o muro de Jerusalém até o Messias, 69 semanas. Então quando o rei Ciro dá ordem para que eles voltem
e eles começam a reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias e tal. Exato, na época de Neemias. Você conta 69 semanas de anos. São 69 vezes 7. E quando você faz essa conta, e conta ano profético, que não é a mesma coisa que o nosso ano de 365 dias, são 300, é o calendário lunar. Todo tem um cálculo para isso. Nós não vamos entrar aqui muito pormenoramente, senão vai ficar muito comprido e é matéria mais para a escatologia em seminário. Sim. Mas você pode pesquisar e você vai ver. Pesquisando-se isso, essas 69 semanas de anos, multiplicando 69 vezes 7, conta os anos que vai dar exatamente na data em que Cristo nasce. Ah, ok. Então são 69 semanas, 400 e poucos anos, até Jesus nascer. E aí ele diz assim, então o ungido será cortado. Sim. Ou seja, Jesus foi morto e ressuscitou e foi ao céu. Ficou faltando uma semana, que é 62 mais 7 são 9. E ele disse que eram 70 semanas para Israel voltar a ser, Deus restaurar Israel no governo, restaurar, até os discípulos perguntam para Jesus, né? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, a casa de Davi? Jesus falou, não compete a vocês saberem dessas coisas, vocês têm que pregar o evangelho. Então, falta uma semana. Essa última semana, que é a semana onde Israel passará por uma grande tribulação, o grande dia do Senhor. Essa semana, o dia, pode ser esse dia do Senhor, sim, ele é interpretado para os pré-milenistas como não um único dia, mas um período de 7 anos. Um tempo, né? Um tempo de 7 anos, onde vai acontecer a última semana da profecia do profeta Daniel. E será a semana de tribulação, ok? Para Israel e para quem mais? Até Israel voltar, Deus restituir o governo ao povo de Israel. Então, nós olhando tudo isso na Bíblia, você olha e você fala, mas Deus, mas então o que acontecerá? Veja que João, aqui no versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse, ele diz assim, imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Okay. Ele não cita o nome de Deus, justamente pelo respeito que eles tinham o nome de Deus. Então João fala aqui de um arrebatamento. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Na carta aos Tessalonicenses, nós podemos ler no capítulo 4 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, aonde ele vai tratar do assunto do arrebatamento. Nós vemos filmes e assistimos coisas sobre o arrebatamento. Sim. Isso está tudo no imaginário das pessoas a respeito do que vai ser. Mas o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículo 13, sobre a vinda do Senhor. Então, ele diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele, nas nuvens, para assim estarmos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos com estas palavras. Então veja que o apóstolo Paulo está falando de uma vinda do Senhor nas nuvens. Mas porque é uma coisa que vale a pena lembrar, né? Existe uma diferença, isso, as pessoas confundem muito isso. Arrebatamento com a volta de Jesus. São duas coisas totalmente diferentes. Porque Jesus, quando ele vier, ele vai o quê? Colocar os seus pés lá no Monte das Oliveiras. Exatamente. De onde arrebatamento não. Arrebatamento vai ser uma coisa... Nas nuvens. Nas nuvens. Então, esses dois eventos são diferentes. É como Paulo fala, nós seremos arrebatados nas nuvens. Quando Jesus tira a igreja, porque ele promete, ele diz assim, olha, porque você guardou a palavra, a minha palavra, eu também te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre todos os que moram na terra.
Então, nós interpretamos isso na volta de Jesus nas nuvens. E não quando ele põe, profecia de Daniel, ele põe os pés lá no monte de Jerusalém, e é onde Israel se converte, e vai olhar e vão chorar como quem chora por um filho, e dizer, esse é aquele, chorar por aquele a quem eles trespassaram, que é o Cristo. Mas esse encontro com Cristo nas nuvens é para a igreja, para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou e voltará. Isso é para eles. Por quê? Para que Deus preserve a igreja dessa tribulação que há de vir sobre toda a terra. Alguns intérpretes dizem que que não se pode formar uma doutrina de um único versículo bíblico. Isso é verdade. Você não pode fazer uma doutrina em cima de um versículo. E aqui não é só este versículo que se fala de arrebatamento. Sim. Nós vemos, por um exemplo, no Antigo Testamento, antes do dilúvio vir e destruir toda a terra, sim, Enoque foi arrebatado para junto de Deus, porque andou com Deus. Depois Noé foi preservado, sim, no dilúvio. Você vê que antes de Israel ser levado cativo, Elias foi levado, arrebatado para o céu. Diante de Eliseu. Diante de Eliseu, ele viu ele ser arrebatado. Então, o arrebatamento não é algo fantástico e que está algo isolado na Bíblia. Existiram alguns arrebatamentos no Antigo Testamento apontando que haverá um arrebatamento, sim, para a igreja. Então, a igreja é arrebatada para ela ser... E João aqui fala, eu fui arrebatado, fui tirado. Essa palavra arrebatamento no grego, ela tem o sentido de ser tomado à força, tomado rapidamente, assim, puxado de uma vez. Por isso que Paulo fala, é num abrir e piscar de olhos. A trombeta soará e você, num piscar de olhos, desaparecemos aqui para nos encontrar com Cristo nas nuvens. Na minha versão diz, me vi tomado. Tomado quer dizer, você não toma uma coisa assim, né? Você toma uma coisa... Rapidamente. Então, o que acontece? Este é o arrebatamento de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Muito bem. Agora, qual o motivo da tribo? Porque nós temos que entender os que ficam aqui, porque João foi arrebatado no céu, e os que ficam aqui, por qual motivo? Qual é o motivo que virá essa tribulação? Por que Deus vai enviar essa tribulação? Então, esse momento, esse desenrolar de tribulação que nós vamos ver aqui, quando começam a se abrir os selos, que João vê Jesus abrindo os selos, ela tem esses 7 anos de tribulação, que é a 70ª semana do profeta Daniel, ele tem um motivo. Ele é chamado de tempo de angústia de Jacó. Jacó é Israel, não inclui igreja. Então, dentro dos pré-milenistas, existem 3 diferentes visões. Uns acreditam que Jesus, que a igreja ficará e passará a tribulação inteirinha e a igreja será arrebatada depois da tribulação. São chamados os pré-tribulacionistas, antes da tribulação. Sim. Existem os mid-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Os 3 anos e meio foi quando foi quebrado o acordo. Exatamente, nos 3 anos e meio, quando o anticristo quebra o acordo de paz com Israel. Então, nesse momento, a igreja é tirada. Existem os pré-tribulacionistas, que é a linha que nós seguimos, que a igreja será tirada antes da tribulação. Sim. A igreja não passa pela tribulação, porque a igreja é a noiva de Cristo e o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Então ele não vai castigar novamente por 2 vezes a igreja aquilo que ele já recebeu o castigo. O castigo será para aqueles que não o receberam como Senhor. Exato. Então é chamado de angústia de Jacó porque Israel rejeita o seu Messias. Nós vemos isso lá no livro de Jeremias. Nós vamos ler lá. No capítulo 30 do livro de Jeremias, no versículo 7. Porque aqui está falando da restauração de Israel, nós pensamos em restauração de Israel em 1948, quando voltou a ser Estado, mas esta restauração de Israel, ela virá restaurando o reino de Davi, o reino que Deus deu a Davi. Israel voltará a ser uma grande nação. Então, no versículo 7 do capítulo 30 do profeta Jeremias, ele diz assim: porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Será tempo de angústia para Jacó,
mas ele será livrado dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo sobre o seu pescoço e quebrarei as tuas algemas. Nunca mais servirão dele os estranhos. Então, tempo de angústia para Jacó como nunca houve antes. Muitos intérpretes, como nós falamos a semana passada, eles interpretam que a angústia de Jacó foi no tempo quando Jerusalém cai, no ano 70, que o general Tito entra e destrói. Ali morre mais ou menos 1 milhão e tanto de pessoas. Porém, não foi o maior, porque Hitler matou 6 milhões. Uhum. Né? E esse tempo de tribulação será ainda maior, será um tempo de grande angústia e tribulação para Jacó. Também no livro de Daniel, nós vendo aí para frente, o porquê da tribulação, né? Livro de Daniel, o profeta Daniel, lá no capítulo 12. Lá no último capítulo. No capítulo 12 do profeta Daniel, no versículo... Nós vamos começar do versículo 1 até o versículo 4. Capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4, onde ele diz assim... Lembrando que Daniel é um dos livros parceiros, né, de Apocalipse. Sempre nós lemos o Apocalipse junto com... Nós falamos aqui das 70 semanas e tudo mais, lemos sempre junto com o livro de Daniel. E ele diz assim, olha, sobre o tempo do fim, ele diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Você veja que Miguel é o arcanjo que protege Israel. Sim. E ele diz assim, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve antes, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Está falando para o povo de Israel, não está falando para a igreja, não está falando para a nação, está falando para o povo de Daniel. A igreja aqui estava... Não tem, povo de Daniel e Israel. Aí ele diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, como o fulgor do firmamento. E aos que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Okay. Então, isso aqui é para o tempo do fim. Uma tribulação qual nunca houve. Tempo de angústia para Jacó. Então, um tempo onde Deus tratará com Israel. Por não ter recebido o seu Messias, então Deus irá tratar com Israel. Também, Deus irá trazer um juízo sobre as nações. Será tempo de juízo sobre as nações. Veja que o apóstolo Paulo fala que para nós que estamos em Cristo já não há mais condenação. Então esse juízo que virá sobre as nações, nós vemos no livro do profeta Isaías, voltando lá para o Antigo Testamento novamente. Nós vamos lá para o livro do profeta Isaías no capítulo 34. Esse nosso episódio de hoje, olha aí, Alfredo, meu Deus, o que é isso? São um versículo nós estamos falando hoje. Hã? Estamos no versículo 2. Exatamente, meu Deus. Veja o capítulo 34, versículo 1 e 2 aqui do profeta Isaías, e aqui já fala para nações. Você veja que ali está falando para Israel, e aqui começa a falar para as nações, onde diz assim: chegai-vos nações para ouvir, e vós povos escutais. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e que tudo que produz. O Senhor está indignado contra todas as nações. A sua ira está sobre todos os exércitos delas. Perdão. Ele as destruirá totalmente. Ele as entregará à matança. Eita Deus, Jesus. Aqui no capítulo 26 de Isaías, mais uma passagem, voltando algumas páginas aí, do versículo 20 e 21, ele diz assim: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Vede, o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade.
A terra descobrirá o seu sangue. Não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Uau. Então, esse tempo é um tempo de castigo para todos aqueles que não receberam o Cristo, que rejeitaram o Messias, o Senhor que veio para nos salvar. Então, todas as iniquidades cometidas, perdão, tudo aquilo que os homens fizeram, que ficou sem punição, e nós dizemos assim, meu Deus, mas tanta coisa ruim acontece no mundo. Com certeza. E nada é punido, e essas coisas, e corrupção, e morte, violência. Absurdo, né? Absurdos acontecendo. Vai chegar a hora em que Deus virá castigar o mundo por causa dessas coisas. A conta vai fechar. Vai fechar. Então, aquele que está em Cristo teve os seus pecados perdoados e subirá com Cristo no momento do arrebatamento, como João fala. E fui arrebatado em espírito. E aí ele teve uma visão, né? E ele viu um trono no céu. Sim. Então, só para nós explicarmos uma coisa para vocês, irmãos, para nós sabermos para quem está falando. João, aqui no capítulo 4, ele está no céu e está falando sobre a igreja no céu. Veja que ele falou no capítulo, até o capítulo 1, 2 e 3, ele fala da igreja na terra. Sim. O capítulo 4 ele começa a falar da igreja no céu. E depois ele começa a falar dos que estão morando na terra. Então, quando nós lemos o livro de Apocalipse, principalmente quando vamos falar sobre a questão dos fins dos tempos e tribulação e estas coisas, nós temos que fazer uma distinção entre esses três tipos. É um povo só, o povo de Deus, mas existem três tipos dentro desse povo. Três tipos que serão tratados de maneira diferente. Esse aqui é o ponto. Aí é que é chave. O ponto. Chave. Então, isso é uma chave bíblica para conseguir compreender. Um somos nós, igreja. É o tratamento do Cristo que nos ama, que nos salvou e daquele que creu nele, porque creu na palavra dele, creu na palavra de Cristo. Cristo nos livrará dessa tribulação que há de vir. Existe Israel, que não creu no Messias, mas Deus tem uma promessa para eles. Sim. E o apóstolo Paulo diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus vai cumprir tudo que ele prometeu para Israel, ele vai cumprir. Ele prometeu que do trono de Davi nunca faltaria aquele que reinaria. E ele vai cumprir isso. Jesus, o filho de Davi, ele virá para reinar e reinará em Israel. Isso nós vamos falar mais um pouco para frente. E reinará junto com a igreja. Nós, igreja, reinaremos com Cristo. Israel terá sua terra que Deus deu para eles. Desde quando ele prometeu, essa terra volta para a mão de Israel. Eles têm o domínio, têm o reino de Israel, a sua terra e tudo que Deus prometeu para eles. E tem as nações. As nações, ou gentios, chamado povos gentios. No grego seria gentios. Etne, né, que significa gentios, povos que não creram em Jesus Cristo e também não pertencem à nação de Israel. Não são filhos de Abraão. Esses povos também haverá uma promessa para eles mais pra salvação, frente, né? mais para frente. Porém, desses três grupos de pessoas, 3 grupos, qual passará pela tribulação? 2. Dois passam pela tribulação. Então, quando nós falamos de povo de Deus, você veja que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre Israel, nós vamos ler aqui rapidamente, porque o nosso tempo já está se indo, né? Sim. Nós temos alguns minutinhos aí ainda. Sim, para falar um pouquinho aqui de quem estava sentado aqui, quem era, como é que estava aqui a... Eu acho que não vai dar tempo hoje. Vamos ver aí. Nós vamos ler Romanos capítulo 11 para falar sobre o povo de Israel. Porque a semana que vem nós vamos estar falando sobre o que está sentado no trono. E nós vamos ver uma coisa maravilhosa ali. E nós vamos ver o significado daquelas pedras que João vê. Ah, tá, ok. O significado dela no grego. Que nós vamos ver ali o significado daquelas pedras. É uma coisa maravilhosa. Agora veja aqui no capítulo 11 do livro de Romanos. Vamos ler eu convido você a ler o capítulo inteiro, o capítulo 11 inteiro do livro de Romanos, para entender bem o plano de Deus para Israel, o plano de Deus para a igreja e o plano de Deus para as nações. Ah, ok. Então veja aí no versículo 25 do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, onde ele diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Veja que é um segredo
E Deus, para nós que somos igreja, ele não guarda segredo. Ele vem e nos revela. Ele fala assim, olha, este segredo. Para que não presumais de vós mesmos. Para que a gente não fique orgulhoso. Que o endurecimento veio em parte a Israel, em parte porque tem judeu que se converte. Sim. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Uau. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó suas impiedades. Então veja. Primeiro, Paulo está dizendo, eu vou falar um segredo para vocês. A ignorância de Israel, ou eles não entenderem que Jesus era o Messias que estava profetizado e que iria vir para libertá-los, essa ignorância, essa dureza de coração, Deus endureceu eles até que se complete o número dos gentios que vão ser salvos, que vão se tornar igreja. Meu irmão, a igreja tem um número contado. Uau. E nós não sabemos quantos. Por isso que nós estamos aqui. Por isso nós estamos pregando que a palavra de Deus, ela é a semente, ela é a voz de Cristo, o evangelho é a voz de Cristo que chama as suas ovelhas, que ele escolheu para vir para o seu rebanho, para ser igreja, mas é um número contado. Meu irmão, se você está dentro desse número, você é uma elite especial que Deus endurece um povo inteiro para que você entre, para que nós possamos entrar. Não é? Então, ao número contado, nós não sabemos quantos são. O que Jesus disse, a vocês convém ir pregar o evangelho, porque aqueles que são meus virão, ouvirão a minha voz, virão. E quando o último convertido, quando a última pessoa, que é a igreja, que está no número de Cristo, essa última pessoa se converte, é aí que a igreja é arrebatada. Ok. E aí Paulo fala, e aí então Israel se converterá. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Uau. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Muito bem. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus endurece Israel, seu povo, para que nós possamos entrar. Porque e a igreja era um mistério escondido, era um segredo que ninguém sabia, né? Escondido em Deus. E Cristo se revela e fala que ele iria sobre esta pedra edificar a igreja dele e as portas do inferno não prevaleceriam. É uma elite. O plano de Deus é tão maravilhoso que a igreja é uma elite tirada para governar o universo sobre as nações, que Deus escolheu como quem escolhe os seus deputados, os seus senadores, os seus governadores. Está lá em Pedro, né? A nação santa, povo eleito, né? sacerdote real. Não é? Deus escolhe a igreja para ser esse sacerdócio real, esse povo que vai governar as nações, ele escolhe um número contado. É um privilégio muito grande ser igreja, não é? Eu fico pensando uma coisa, né? Se nós pensarmos desse privilégio de que seremos governantes com Cristo, é um número contado, não é qualquer um, assim. Deus escolheu com o dedo, disse, olha, se você vai escutar minha palavra, vai me ouvir, virá, e é número contado, fechou, aí veio a tribulação, eu vou castigar quem não creu em mim, eu vou castigar as nações pelos seus pecados, eu vou castigar a nação de Israel, mas vocês estarão no céu. Quando nós pensamos nessa grandeza... É um privilégio, né? Nós pensamos assim... O que eu vou pedir para Deus mais? Não, quietinho, sossegado. Né? Nós pensamos, eu tenho vergonha de pedir algo para Deus? Quando nós pensamos no tanto de coisas super... Por isso que Paulo fala, meus irmãos, pensais nas coisas lá de cima, onde Cristo está assentado. Né? São essas coisas que devemos pensar, porque o nosso futuro é lá, aqui é passageiro, tudo vai passar, essas coisas todas vão passar e nós ficará para trás. Mas isso aqui... é eterno. Permanece. É permanente. Eternidade então, para sempre, forever nunca acaba. Nunca acaba mais. E você, vestido de governante, né? Revestido e investido com um poder para governar cidades, governar nações, e como Cristo falou, governarão as nações com cetro de ferro, quebrando-as como se quem quebra um vaso de barro. Uau. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o privilégio de ser igreja. E isso acontece quando? Versículo 2, fui arrebatado e vi um trono. Exatamente, é nesse ponto aqui que a gente vai parar hoje, né? Tá aqui, vi imediatamente, né?
foi arrebatado em espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. E aí, depois desse alguém, está aqui, aquele que estava sentado, né, tinha um aspecto semelhante, muito bem. Aí entra a descrição, né, de pedras, né, de um ambiente, né? Fala a respeito dos 24 anciãos, sei tudo, vai se falar no nosso próximo episódio, tá certo? Quem estava sentado no trono e quem era essa pessoa e o que acontecia ao redor. Em volta do trono. Exatamente. Ok? Tá bom. Então, para a semana que vem, aguarde, não perca, que nós vamos ver o que são essas pedras aqui, por que João não fala o nome de Deus, né? As cores delas e o que elas significam, os 24 anciãos diante do trono. 24 tronos, né? 24 tronos. Quem são esses anciãos e por que 24? Sim, ok. Não é? Então nós... É isso aí. Estaremos lá. Tá bom, então nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Estaremos falando no trono, esse trono, né? Trono. E trono não é vazio, né? Não. Trono Quem estava sentado no trono? Porque existe o trono, representa poder, né? Representa presença, que é a presença de alguém bastante interessante e que está rodeado também de um grande ambiente aqui, né? E nós vamos falar sobre isso. Estamos falando sobre semana que vem. Tá bom? Então nos vemos até o nosso próximo episódio Parabolando Podcasts. Um abraço. Tchau, tchau.